e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Enfim, nós chegamos ao fim, celebrando a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor, depois de 40 dias de preparação. Hoje podemos cantar o grande aleluia, o Senhor ressuscitou verdadeiramente. O Salmo 117, que nós cantamos agora, e o seu refrão diz: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Nós podemos cantar com afinco hoje esse salmo. Esse é o dia da ressurreição que o Senhor nos deu. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia. Sim. Mas devemos fazer o refrão desse salmo na nossa vida todos os dias, porque todos os dias o Senhor está ressuscitado e caminha conosco, Ele está no meio de nós. Hoje, com mais firmeza, com mais fé, com mais alegria e com mais intensidade. Porque hoje nós estamos celebrando esse grande dia. O Senhor ressuscitou. Mas todos os dias da nossa vida o Senhor está ressuscitado, caminha conosco. Então nós devemos, ao acordar, dizer e cantar: este é o dia que o Senhor fez para mim. Vou me alegrar e nele exultar. Porque Ele está vivo, é um Deus dos vivos, não um Deus dos mortos. Então nós temos que celebrar todos os dias esse refrão desse salmo. Amados irmãos, o que nos atesta verdadeiramente que Jesus ressuscitou? Lógico, a nossa fé que recebemos dos apóstolos. João hoje disse, ele é testemunha e viu e acreditou junto com Pedro, e eles nos atestaram isso. Por isso nossa igreja é apostólica. Então a sucessão dos apóstolos, eles vêm nos passando a nossa fé até no dia de hoje. Mas segundo os biblistas e os teólogos, o que nos atesta verdadeiramente que Jesus ressuscitou é o sepulcro vazio. Ele não está lá mais. Esse sepulcro está vazio, o Senhor ressuscitou, ninguém mais o viu morto no sepulcro. Segundo um historiador romano antigo, não estou lembrando o nome dele agora, mas ele também atesta. Ele ouviu e viu, dizia ele, segundo alguns que falavam e pregavam que Jesus, que havia morto, estava vivo, ressuscitado, estava caminhando com eles. Esse historiador é um historiador romano. E ele escreve num livro dele, dizendo que ele viu esses apóstolos, dizendo que havia um tal Jesus que havia sido morto, mas que havia ressuscitado e que estava vivo. Então eles atestam isso também. Então nossa fé vem através, dessa verdade que o Senhor ressuscitou. O sepulcro está vazio e Jesus caminha no meio de nós. A gente sabe que em outro evangelho, um dos outros evangelhos, João não narra isso, mas um evangelho diz que depois que aconteceu a ressurreição, então os fariseus e os saduceus deram dinheiro para os romanos, os soldados romanos foram destacados para, a pedido deles mesmos, pediram para que se colocassem soldados lá, para que os discípulos deles não fossem lá roubar o corpo, para falar que depois, porque ele disse que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, para atestar que não ia acontecer a ressurreição, pediram para que se fossem destacados soldados. E a gente sabe que os soldados romanos eram bem instruídos, não é? E quando aconteceu a ressurreição, lembremos que Jesus, quando Judas chegou no Getsemane para entregar Jesus, nós ouvimos na sexta-feira, quando Jesus falou o relato do Evangelho, nos diziam que foram com soldados do Sinédrio e com soldados romanos, uma destacação de soldados romanos.
Quando Jesus falou para eles: a quem buscais? Ele falou: Jesus de Nazaré. Ele disse: sou eu. Eles deram um passo para trás e caíram, se ajoelharam. Os soldados se ajoelharam naquele momento, conjunto, porque o Senhor havia dito, e reconhecendo que era o Senhor: sou eu, a quem buscais sou eu. E agora, esses soldados foram destacados lá para guardar o túmulo do Senhor. Mas o Senhor verdadeiramente ressuscitou, passou no meio deles. E depois, os saduceus, os fariseus, os mestres da lei, deram dinheiro para que eles pudessem falar que os discípulos dele foram lá e roubaram o corpo. Amados, imagina um destacamento de soldados preparado para tudo quanto é tipo de momento. Vão falar para os seus superiores que estavam dormindo, porque eles falaram, o que os saduceus falaram para eles é que eles adormeceram, e aí enquanto eles adormeceram, os discípulos foram roubar o corpo dele. A pedra do túmulo era muito grande, pesada. Eu penso que os discípulos de Jesus nunca conseguiriam ter força para tirar e rolar aquela pedra sozinhos. E com certeza, mesmo que se eles estivessem dormindo, iriam fazer barulho. Os soldados iriam estar acordando. Então é uma mentira bem assim, daquelas que é mentira realmente, o pai da mentira, para desvirtuar todo o caminho, o processo do Senhor, da sua ressurreição. Mas imagina se os discípulos estivessem indo lá roubar o corpo do Senhor, do jeito que eles estavam, porque eles estavam com medo. Lembram que eles estavam de portas fechadas quando o Senhor ressuscitou e apareceu no meio deles? Estavam de porta fechada com medo dos judeus. Aquele povo com medo dos judeus, e está mais ainda com medo dos soldados que estavam lá destacados para guardar aquele túmulo. Mas se chegassem lá, pegassem os soldados dormindo, eles não iam chegar lá devagarzinho e pegar o lençol que estava com Jesus e dobrar direitinho, colocar num cantinho, e aí ali o relato do Evangelho diz que ele tinha um outro pano coberto na sua cabeça, então enroladinho certinho do outro lado. Quem vai roubar alguma coisa com medo não vai fazer isso, ia pegar o corpo de Jesus, sair correndo com ele, até talvez bater o corpo na pedra em algum lugar, vai machucar, vai sair correndo e vai depois fazer alguma coisa com o corpo. Mas eles não fizeram isso. Os panos que estavam enrolados o Senhor tem um detalhe tão profundo para que nos dizer que ele ressuscitou verdadeiramente. Ele colocou os panos de um lado e o sudário que estava nele, dobradinho, enroladinho, no outro lado, para dizer: eu ressuscitei verdadeiramente, ninguém roubou meu corpo, não é? E louvado seja Deus que isso atesta a veracidade, né, da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. O sepulcro está vazio, não tem mais morte, não é? Perdão. Os nossos internautas agora estão nos assistindo, eu esqueci de falar, no início não, mas agora os nossos irmãos estão participando conosco também. Todos vocês sejam bem-vindos, que nos veem pelas redes sociais. Amados irmãos, eu queria fazer uma comparação nesse sepulcro agora vazio. Esse sepulcro era um sepulcro que não tinha sido colocado ninguém, mas é um sepulcro quando fecha, fica escuro, e quando é colocado pessoas, morre. Jesus não, porque ele ressuscitou, mas quando é colocado num sepulcro, a gente sabe que depois vai decompondo, vai cheirando mal, como aconteceu com Lázaro, quando Jesus, uma semana antes de morrer, ele foi lá e reviveu Lázaro. Já faziam 4 dias que estava lá no sepulcro, já tinha sido enterrado e já cheirava mal, não é? O sepulcro está cheio, fica com cheiro ruim. Amados, e essa comparação do Padre é o nosso coração. Nosso coração não pode ser um coração como um sepulcro vazio, ou como um sepulcro cheio de imundícia, um coração cheio de sujeira, cheio de pecado. Pecado fede e faz a nossa alma ficar ruim, cheirando mal.
Nosso coração não pode ser como esse sepulcro, um sepulcro vazio mais. Nosso coração agora tem que ser um coração que acolhe o Senhor ressuscitado, para deixar esse coração ser cheio dessa presença do Senhor. Um coração não mais em trevas, um coração cheio de luz, cheio da presença do Senhor. Que você deixe o seu coração ser esse sepulcro cheio da presença do Senhor. O Senhor foi colocado num sepulcro vazio, mas um sepulcro depois, um Senhor morto, mas agora Ele deixou o sepulcro vazio, porque Ele veio trazer a luz da sua graça, da sua ressurreição. E o nosso coração não pode ser mais um coração vazio também. O sepulcro tem que ficar vazio, porque o Senhor ressuscitou. O nosso coração não pode ficar vazio, o nosso coração tem que ficar cheio. Cheio de quê? Cheio da graça de Deus, cheio da sua presença, cheio do seu amor. Lá na segunda leitura, aos Colossenses, Paulo nos falava que nós temos que aspirar as coisas do alto, as coisas celestes, não as coisas terrestres. E muitas vezes, quando a gente aspira as coisas terrestres, a gente está buscando, muitas vezes é o pecado. A gente está pegado às coisas terrenas, a gente apega às coisas que Deus criou, à criatura, e não ao Criador, e aí nosso coração fica vazio. Vazio da presença de Deus e cheio das coisas do pecado, cheio das coisas terrenas. Mas se você acredita que o Senhor ressuscitou, que o sepulcro está vazio, que Deus quer encher seu coração, tem que aspirar e viver as coisas celestes, as coisas do alto. E o desejo do teu coração, o desejo do meu coração é esse, é aspirar sempre as coisas do alto. É porque lá é onde nós vamos morar. Jesus falou que um dia ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, e o seu lugar já está preparado lá no céu. Há um lugar para todos nós, e esse lugar é teu, é nas moradas celestes, não é aqui. Então, Paulo nos fala isso hoje, nos remete ao que o Senhor falou, a morada já estava guardada lá. Então, aspire a ela, deseja ela, viva aqui já com o Senhor ressuscitado, encha teu coração da presença dEle, para você aspirar, para você alcançar esse lugar que já está preparado para você no céu. O Senhor é o primogênito de toda a ressurreição, de todos. Ele foi o primeiro, e Ele está lá hoje à direita do Pai, esperando e aguardando cada um de nós, para estarmos com Ele um dia, na sua divindade. É o que aqui está escrito na segunda leitura, a palavra do Senhor. Quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo, então vós apareceis também com Ele, revestidos de glória. Então aspire, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto, aspirai as coisas celestes, desde agora, na sua vida. Para que você apareça também com Ele um dia, revestido de glória, na sua vinda, no seu triunfo, no dia do juízo, do juízo final, no dia que todos nós estaremos e receberemos o nosso corpo glorioso para triunfar com o Senhor no céu. Isso vai acontecer, amado irmão e irmã, se nós não deixarmos nosso coração vazio da presença de Deus, mas nosso coração cheio da presença dEle. Vamos aproveitar que nós vamos daqui a pouco comungar o corpo e o sangue, a alma, a divindade do Senhor Jesus Cristo, e deixar que Ele preencha e encha nosso coração com a sua presença eucarística, e que nós possamos todos os dias rezar com o refrão do Salmo: este que é o dia que o Senhor fez para mim, nele eu vou me alegrar e exultar. Hoje mais, com a presença de Jesus eucarístico no seu coração, quando você o receber, também estamos celebrando o dia dessa ressurreição do Senhor Jesus. Esse dia não pode ser só celebrado para nós com intensidade hoje, porque o Senhor vive no meio de nós, Ele está ressuscitado verdadeiramente, e devemos celebrar todos os dias essa graça. Nós somos mortos para o pecado em Cristo Jesus, na sua ressurreição. Lá a Páscoa dos judeus no passado era por causa da passagem da escravidão física. Nós hoje celebramos a Páscoa, mas não passagem da escravidão
física, mas da escravidão do pecado que nós vivíamos. E nós devemos celebrar isso todos os dias, porque o Senhor nos tirou nas garras da mão do pecado, do demônio, nos deu vida nova. Por isso, amados irmãos, devemos aspirar às coisas celestes, devemos buscar viver e vivenciar tudo isso na nossa caminhada, porque nós já fomos salvos pelo Senhor ressuscitado do pecado. Nós devemos agora renunciar ao pecado e viver profundamente a graça do céu em nossa vida. Deixamos que o Senhor nos encha o nosso coração. Se ele está vazio ou se ele está cheio das coisas terrestres, que ele venha nos encher hoje com desejo das coisas celestes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A